aí a todos que acompanham o nosso canal no YouTube, né? O nosso tema da aula de hoje é a definição, né, da palavra Constituição, né? Insisto, né, existem uma série de definições absolutamente precisas e interessantes, né, dentro da dogmática da disciplina de direito constitucional, mas a Constituição é um fenômeno que, obviamente, ela extrapola, né, os patamares, né, do direito constitucional positivo de uma determinada sociedade. Então, é mais do que necessário também que a ciência do direito e que a teoria do direito, né, possam interpretar esse fenômeno chamado Constituição e que nós possamos interpretar e definir a Constituição à luz da teoria do direito. Esse aqui é o nosso objetivo. Pressupondo, né, e partindo do princípio da teoria da pirâmide do direito de Hans Kelsen, né, onde a Constituição ela é o último e mais importante fundamento de validade das leis e das demais normas jurídicas, né? Ou seja, nós teríamos um ordenamento jurídico estruturado baseado em uma pirâmide, onde o ápice da pirâmide seria a Constituição e abaixo da Constituição nós teríamos demais leis do ordenamento jurídico. Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos, resoluções, né? E que um conjunto determinado de normas buscaria sempre o seu fundamento de validade, de reconhecimento, no conjunto de norma superior. E aquele conjunto de norma superior também buscaria validade e reconhecimento no conjunto de norma acima, e aí por diante, até que chegaríamos no último fundamento, que é a Constituição. Agora é importante associar o fenômeno Constituição com o fenômeno jurídico, tá? O direito, ele existe antes mesmo de existir a ideia de que esse direito deva ser organizado por meio de uma Constituição. Essa é a primeira questão. Nós podemos perfeitamente dizer hoje que o nosso direito contemporâneo, ele é um direito constitucionalizado e que nós teríamos sim, né, num passado histórico, formas de direito que não eram formas constitucionalizadas, tá? A partir de uma série de episódios importantes, né, de transições entre a Idade Média e a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, né, nós temos hoje a configuração de um direito em que todo o sistema jurídico ele é organizado a partir de uma lei chamada Constituição, tá? Então a ideia da Constituição é cumprir o papel de ser a norma mais importante daquele determinado ordenamento jurídico, organizando aquele sistema do direito, né? Historicamente, a Constituição surge justamente como um documento, né, inicialmente de índole só política, mas depois se torna um documento de índole jurídica, né, onde a população exigia que os governos, né, os parlamentos em geral, sobretudo, né, uma discussão do direito na Europa, respeitassem direitos mínimos da população, né, onde reis, monarcas que governavam de forma absoluta exerciam o poder de uma forma absolutamente ilimitada, né. Então a ideia de fortalecer um órgão legislativo chamado de parlamento e que esse parlamento em um dado momento histórico crie uma norma forte, rígida, né, e que essa norma seja obrigatória não só para os súditos, mas também para o Estado, esse é o cerne do que surge o movimento da Constituição, né. A grande contribuição para a Constituição, para o sistema jurídico contemporâneo, é que até que ela se consolide como uma norma jurídica, né, o Estado não era obrigado a obedecer o direito, né? Nós tínhamos uma série de restrições, né? A ideia de que o poder deveria se sujeitar ao direito, né? A relação entre direito e poder não era entre poder político constituído, não era uma relação muito saudável, né? E muitas vezes o Estado abusava do seu poder de criar o direito, né? Mas ao mesmo tempo esse próprio Estado, quando ele violava o direito, havia uma série de mecanismos pelos quais essas normas não eram aplicadas aos órgãos de Estado, aos membros do Estado, né? Então, a grande questão fundamental da Constituição é transformar o direito em um fenômeno efetivamente universal, ou seja, transformar o direito em um fenômeno que agora realmente ele é para todos, né? Para quem está dentro do poder e para quem está fora do poder, para o Estado e para a sociedade. Então, a grande contribuição para a Constituição no sistema contemporâneo, estender o efeito de obrigatoriedade das normas jurídicas não só para o conjunto da sociedade, mas agora também para o Estado, tá? Então, nós podemos dizer perfeitamente, né, que hoje o direito cria a ideia de um Estado constitucional, né? Ou o que a nossa Constituição brasileira trata, né, nos seus primeiros artigos, de um Estado democrático de direito,
né? Ou seja, a Constituição, como norma ápice do ordenamento jurídico, ela vincula a ação dos indivíduos na sociedade, mas, sobretudo, as ações do Estado. Consequentemente, né, nós teremos aí os chamados temas materialmente constitucionais, ou seja, os assuntos que tornam uma lei a Constituição, né, temas que são obrigatoriamente tratados para que aquele documento legislativo possa ser chamado de Constituição, que são basicamente os direitos fundamentais, né, a ideia de um conjunto mínimo de direitos, né, todos os direitos são obrigatórios, né, mas existiria um conjunto de direitos mais importante, mais obrigatório ainda, né? E, por outro lado, a organização política desse Estado, onde a própria Constituição, né, vai permitir com que o poder não seja exercido de uma forma tirânica, né, criando, inclusive, a teoria da separação dos poderes, né, criada, né, por uma obra importante da Revolução Francesa, O Espírito das Leis, né, Barão de Montesquieu, onde se propõe que o poder tem que ser sempre dividido, né, onde se pressupõe de uma lógica de que a concentração de poder tende à tirania. Então precisamos dividir, repartir, né, o poder. E daí surge a teoria da separação de poderes, né, uma teoria absolutamente de índole constitucional, né? Então está aí, né, a Constituição para limitar o poder do Estado, para garantir que não seja um Estado despótico, um Estado autoritário, né, e para garantir que o direito não só mantenha ordem na sociedade, mas já buscar pautas, né, de justiça e de legitimidade também perante essa sociedade. Tranquilo? Então, qualquer dúvida, comentário, observação, dica, estamos aí abertos a vocês. Um forte abraço.